Bom dia, pessoal. Vamos ver o seguinte assunto da aula de hoje, que é sobre a Escola de Frankfurt e a cultura de massas. Falando sobre a escola, esse prédio que está aí na foto, ele é realmente o prédio que era a escola, né, de Frankfurt? Isso, exatamente. A escola surgiu dentro de uma universidade. Foi criada no ano de 1924, com base nos pensamentos de filósofos e sociólogos na Alemanha. Depois de tantas turbulências envolvendo iluminismo, absolutismo, os positivistas e até perseguições nazistas, em um certo tempo eles acabaram percebendo que a teoria marxista era ultrapassada para aquele tempo. Por causa da mudança na tecnologia, uma nova configuração social e a vivência no século XX, a Escola de Frankfurt percebeu que os ideais do iluminismo e do positivismo não contribuíram para um avanço da sociedade. Os pensadores, de geração em geração, criaram uma teoria crítica contra o capitalismo e fizeram a releitura do marxismo. A Escola de Frankfurt se inspirava em alguns ideais marxistas, mas questionavam seu fundamento original, criando suas próprias teorias. Para eles, era necessário desfazer a separação entre o aprendizado científico e a prática política, e recusavam a separação entre a teoria e a prática. Bom, tendo base nisso que a Rita falou, nós podemos pegar as características da Escola Frankfurt. O objetivo dela era estabelecer um novo parâmetro de ensino com base na releitura do marxismo. A teoria crítica que era que eles usavam era para criticar teorias iluministas e o próprio marxismo. Claro, sem perder seus principais ideais. E como eles focaram na teoria crítica, todos se dedicaram para construir teorias contra o capitalismo e mudar a leitura do marxismo, criando novas alternativas para se encaixarem no século XX. Bom, gente, na escola de Frankfurt, desde a década de 1930, vários pensadores formaram-se lá. Na primeira geração, a gente tem os filósofos e sociólogos Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Otto Kirchheimer, Friedrich Pollock e Leo Lowenthal. Todos esses pensadores, eles consistiram as primeiras bases do pensamento frankfurtiano e também da teoria crítica. Já na segunda geração, a gente tem Axel Honneth, Albert Helmer, esse nome que é um pouco difícil de pronunciar, mas é Junger Habermas, Oscar Negt, Franz Neumann e Alfred Smith. Existia algum filósofo que era tipo um protagonista nessa época? Sim, muito bem essa pergunta. Eu ia até lembrar que, sim, Jürgen Habermas, ele era um dos mais famosos pensadores da segunda geração da escola de Frankfurt. Ele foi cabeça, um dos mais importantes e contribuiu aí para essa geração. Ótimo. Gente, e voltando a falar sobre as características, é um bom momento para puxar sobre a cultura de massas. Até porque foi um dos assuntos mais abordados, comentados e discutidos pelos pensadores. Pode passar o slide, Rita. Voltando ao assunto, foram nesses debates, nessas conversas entre eles, que os pensadores acabaram percebendo que o centro do capitalismo era muito forte. Mas por que era muito forte? Porque era bem divulgado, gente. Não. Bem divulgado, a gente pode dizer por cima. Mas, na verdade, existe uma disseminação de uma cultura que favorece o capitalismo. Ela sempre existiu e existe até hoje. E foi agora, nessa parte, que chegamos ao ponto principal. É exatamente daí que vem o termo cultura de massas. Basicamente, porque envolve o consumo, serviço e divulgação direcionado para a massa. Mas vamos lá, né? O que realmente é cultura de massas?
Basicamente, é um produto padrão que vai gerar interesse nos consumidores. Mesmo que você nem queira aquilo. Ou pior, que você nem precise. Você vai simplesmente ficar alienado pelas propagandas. Você vai lá e compra, porque o produto caiu na boca do povo. Assim você vai ser só mais um que vai ajudar a gerar um grande lucro em cima daquele produto, porque ele já vai ser vendido para milhares de pessoas, por conta das propagandas, alienação, e podemos dizer até assim, uma pequena manipulação com essas propagandas que deixam a gente totalmente alienado pelo produto. Né? Sim, uma influência muito grande. A mídia ataca demais. Ela inclusive tem isso até hoje, né? Nisso. Com certeza, as grandes marcas, mídias... Hoje está muito mais forte. Principalmente Instagram. Onde você vê, tem divulgação de produto. Tem gente que até mostra que os produtos não valem tanto assim. Tem gente que é pago para falar a verdade. Tem público que paga para influencers pegarem aquele produto, testar e falar realmente a verdade. Porque tem muitos por aí que testam e acabam não falando para o que realmente serve. Eu tinha visto um vídeo no TikTok mesmo, que também é um aplicativo de influência, que o Instagram estava virando uma rede social não só mais para postar, enfim, mas sim uma rede de vender as coisas, fazer publicidade. Sim. Estava virando que interessante. Eu não sabia que existiam pessoas que pagavam para divulgar um produto que não era tão bom assim. Eu não sabia. Sim, muito bom. Tem muito disso. Elas insistem. Inclusive no Instagram tem a própria loja, né? Isso. Sim, então, é isso que Lívia falou. Deixou de ter uma rede social mais de lazer e a mídia pegou isso para usar como propaganda, como alienação, como publicidade, vamos dizer assim. Sempre tem. Isso. Bom, falando aqui, né, dando uma continuidade, a gente tem a indústria cultural. A indústria cultural foi quem realizou a cultura de massa, foi quem inventou o produto. O propósito é atingir a massa social, né, em sentido de coesão e opacidade. Os filósofos Theodor Adorno e Max Horkheimer, não sei uma pronúncia alemã, é meio complicado, criaram o termo indústria cultural para fazer uma referência às mídias globais, para utilizar como padronização, produtos, notícias, serviços, como o Rafael tem falado aí, né, para divulgar as coisas, enfim. Bom, eu vou falar sobre as mídias, voltar novamente nesse assunto, porque basicamente as inovações tecnológicas, como o cinema, o rádio, a televisão e também recentemente a internet, aceleraram muito o processo de homogeneização cultural. Então, nesse caso, as mídias elas são bastante importantes para a indústria cultural, pois nelas que se domina o campo da comunicação. Então, elas cada vez mais vão ficando mais fortes e também sobrevalorizadas. Então, é como, voltando ao debate que a gente estava falando sobre Rafael, enfim, que elas estão cada vez mais influenciáveis, uma influência global, na verdade, assim, posso dizer. E cada vez mais importante. Exatamente, fica cada vez mais importante. Porque eu acho que tem gente que não percebe, mas eu já me peguei parada, olhando propagandas e ficando interessada por uma coisa que eu nem precisava. Exatamente. É influência muito grande. Forte, nossa, como acontece muito isso naquele site da China, né? Que é tudo por $1, essas coisas. Isso, as pessoas viciam aquilo e vai, ó, só comprando. E eles deixam, geralmente, um produto que todo mundo precisa ou todo mundo vai querer. Alguma coisa inovadora. Então, todo mundo vai comprar. Por isso que as mídias são tão importantes. Como ele falou, afeta muito. E vamos para o finalzinho, né? A parte sobre o capitalismo. Bom, tudo isso, mídia, indústria cultural, está envolvido com o capitalismo. Por quê? Porque isso tudo resulta em um grande lucro voltado diretamente ao capitalismo.
porque a cultura de massas vira o produto da indústria cultural e a mídia divulga tudo isso para o público, para que o público se interesse. Então, está tudo envolvido. Capitalismo, cultura de massas, indústria cultural, mídia, está tudo entrelaçado e se envolvendo um ao outro. E é E isso. tudo voltado para o capitalismo, né? Sempre, tudo Sempre. voltado para o capitalismo. É Por impressionante. isso que ele é muito forte. A indústria cultural, a cultura de massas, a mídia, sempre fortifica ele cada vez mais. Foi isso que os pensadores perceberam. Porque ele se tornou muito forte com esses pilares. E eu acho Parece que é que isso. cada ano que passa vai avançando mais. Vai, tudo isso. Ainda mais hoje em dia, por causa das Isso, propagandas, real. como a gente falou, e coisa e tal. Exatamente. Só cresce cada vez mais, Você exatamente. pensa que não dá para inovar. Você pensa que não dá para inovar, mas a criatividade das pessoas em relação a fazer outras O pessoas marketing. consumirem é inacreditável. O marketing. Tudo. Exato. Isso. É impressionante. E é isso, galera. É isso. Muito obrigada, Eu pessoal, acho que por é isso. Eu acho Obrigado, que, pessoas. Eu espero que eu acho que deu tenha para todo dado mundo para entender, né? vocês conseguirem um conhecimento bom, que tenha dado para vocês entenderem. E é isso. Obrigada. Inclusive, dá para abrir um debate Dúvidas de depois vocês. sobre esse assunto. Talvez aprenda alguma curiosidade, até como nós mesmos aprendemos aqui uns com os outros. E é isso. Isso. Exato. Eu Muito Rafaela, obrigada. agradeço. Eu, Maria Rita, E também E os agradeço. participantes, né, do grupo. Eu, Exatamente. Maxwell, Foi um também debate agradeço muito por isso. proveitoso. E é isso. Muito Espero obrigada. que tenham gostado. Obrigado. Um beijo, pessoal. Enfim, Tchau. galera, Tchau. o grupo. Tchau. Tchau, tchau.